Senhor Jesus, gente, eu espero do fundo do meu coração que esteja todo mundo bem, tá? Eu sou o Matheus, eu sou aqui fundador desse projeto, que é uma adoração em cada nota. Eu tenho orgulho de falar do meu projeto, de usar camiseta. E hoje, gente, eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente. O vídeo de hoje não é aula, não é vídeo aula, não é live de aula, é nada disso. Eu vou falar um pouquinho sobre uma das coisas que eu mais gosto de falar. Sobre Deus, sobre as grandezas de Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, como que Deus ele trabalha na vida daqueles que nele confiam. Então me tira a dúvida de muita gente que me pergunta: professor Matheus, e aí? Agora que você mudou de país, professor, você vai continuar dando aula aqui pro Brasil? O que vai acontecer? A gente que é aluno, o que vai acontecer com nós? Conta pra nós aí, Matheus. Aí eu decidi gravar esse vídeo. Pode ser? Eu vou tentar falar da forma mais simplificada possível, tá? Eu tô andando aqui na rua e gravando esse vídeo, então eu tomo cuidado pra mim não ser atropelado. E poxa, minha vida ela tem mudado totalmente, mudado muito mesmo. Vocês não têm noção de como que tá sendo diferente pra mim. Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu sou de uma cidade que é no interior de São Paulo. É uma cidade chamada Jaú, tá? Eu praticamente cresci nessa cidade, tá? E é uma cidade pequena. E aqui, poxa gente, é grande. Pra vocês terem noção, eu tô gravando esse vídeo aqui num lugar que eu consegui estar mais tranquilo, sabe? Com menos movimento de carro, com menos barulho. Mas onde eu tô morando mesmo, passa carro toda hora. Eu tô morando numa casa diferente, onde das pessoas que eu amo, minha mãe, meu irmão. Então, poxa, tá sendo doido pra mim. Aqui é uma linguagem diferente, apesar de o português de Portugal dá pra gente entender. É algo diferente, sabe? E aonde você vai, gente, você vê japonês, você vê o pessoal da Arábia Saudita, até com aqueles negocinhos na cabeça. Gente, aonde vocês vê, você vê o pessoal falando inglês. Então, tipo, é um negócio novo, sabe? Totalmente novo. Quando eu cheguei aqui, pra vocês terem noção, meu coração se elou. Eu falei, meu Deus do céu, vai dar um treco em mim. E, poxa, lascou o negócio. Por quê? Porque tá sendo novo, algo novo pra mim. E eu falar pra vocês que eu entendo os planos de Deus, eu tô mentindo. Eu não entendo, sabe? A gente, ser humano, a gente é limitado. Eu aprendi isso, a gente é limitado. A gente enxerga só onde é a nossa palma da mão, onde a gente consegue ver ela. Mas não, os planos de Deus ele é limitado. Os planos que Deus tem em nossas vidas é algo grandioso. Hoje eu vejo que é pra mim estar aqui em Portugal. Eu não sei por quanto tempo, porque eu não sei os planos que Deus tem, sabe? Eu não sei, mas hoje é pra mim estar aqui. Hoje é pra mim estar na igreja que congrega. Hoje é pra mim morar onde eu moro, tá? Hoje é pra mim estar aqui. E vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre os planos de Deus. Eu sempre morei em Jaú, como eu disse pra vocês. Um dia trabalhava num supermercado, fazia 3 anos já. Eu recebi uma ligação do meu pai falando: Matheus, vamos mudar pra Botucatu? Eu recebi uma proposta de trabalho e eu queria mudar pra Botucatu. Você quer mudar, pai? Aí eu falei: pai, se você quer ir, vamos embora. Eu nem pensei muito, gente. E tipo, pra mim foi complicado, pensa. Tipo, eu tive meus amigos na cidade, eu estudava e tal. Então, tipo, pra mim foi um negócio assim, só que eu não pensei muitas vezes. Porque meu pai queria ir, falei: se é melhor pro meu pai, pra minha mãe, vamos embora. A gente foi pra Botucatu. Eu saí da empresa que eu trabalhava durante 3 anos, tá? Eu tinha chance de crescer nessa empresa, tá? Mas aí eu peguei e saí. Chegando em Botucatu, sem muito assim saber o que seria, a gente levamos o que a gente pôde no porta-malas do carro. Então a gente morava lá numa casa, que era uma casa de favor, do patrão do meu pai. Então foi algo totalmente novo. Era uma igreja nova, eram pessoas novas. Só que Botucatu foi uma grande bênção na minha vida. Ó, pra vocês terem noção, Botucatu, eu fiquei muito próximo do meu pai. Muito próximo mesmo. Vocês não têm noção, foi uma das épocas que eu mais fiquei próximo da minha família. E quem conhece um pouquinho minha história sabe que faz alguns anos meu pai acabou falecendo. Então eu acredito muito que foi um dos planos que Deus tinha, de eu estar perto do meu pai nessa época. Então eu fiquei próximo demais do meu pai. Foi uma época abençoada. Eu fiz faculdade em Botucatu, me formei em Botucatu. Em Botucatu eu conheci a minha esposa na igreja que eu congreguei, Assembleia de Deus, Ministério Vidas de Orgina, chamava a igreja. Conheci minha esposa estava no altar. Quando eu cheguei na igreja, minha esposa estava no altar, estava fazendo uma oração. Eu conheci ela, foi um presente de Deus.
pra minha vida, hoje eu vejo, sabe? E lá eu casei, lá, poxa, vivi coisas extraordinárias de Deus. Mas a gente preferiu, logo depois de casar, voltar para as áreas de Jaú. Porque como a gente estava começando a nossa história agora, pra gente que estava começando a vida, a gente achou melhor vir para Jaú. Jaú eu tinha casa e tal, não iria pagar aluguel. Essa foi a decisão que a gente tomou, mas acredito que foi uma decisão também tomada pelo Espírito Santo de Deus. Deus foi encaminhando a nossa vida. Quando eu e minha esposa chegamos na cidade de Jaú, a primeira igreja que a gente congregamos foi uma igreja perto da nossa casa, que a gente morava, tá? Era uma igreja chamada Missões, pastor Jonathan. Eu lembro quando eu pisei naquela igreja, a primeira pregação do pastor foi uma pregação falando que Deus ele tinha além da nossa visão, que Deus ele tinha como fazer coisas além daquilo que a gente imaginava. Essa foi a primeira pregação desse pastor Jonathan. A gente ficamos super amigos, tá? A gente foi um amigo, foi uma bênção. Eu comecei o meu projeto, praticamente meu projeto Adoração em Cananota, ele começou a andar através desse ministério, dentro dessa igreja. Eu comecei a dar aulas. Poxa, foi bênção na minha vida, bênção mesmo, gente. Só que aprove Deus que o pastor Jonathan voltasse para sua terra natal, que era Portugal. Vai vendo a história. E coisa que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que tipo um dia eu iria mudar de cidade, mudar de país, essa mudança tão radical. A igreja que a gente congregava, que era a Igreja Missões, o pastor ele conversou com o pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Perus, e aí se uniu e na Igreja Missões virou Assembleia de Deus, Ministério do Perus. Foi a igreja que eu acredito que a maioria de vocês conheceram. Quando eu comecei meus vídeos, eu comecei a fazer os vídeos dentro dessa igreja. Fiquei firme, eu não decidi sair de ministério. Fiquei firme, apegado em Jesus. Poxa, foi uma época extraordinária na minha vida. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus pastores, pastor William, pastor Ezequiel. Mas um dia, sabe, eu tava até meio que sem contato com esse pastor Jonathan. E aí o pastor Jonathan falou pra mim: Mateus, você não quer atravessar o oceano não e vir pra Portugal ajudar aqui na obra? Eu falei: pastor, eu vou pra Portugal, velho, é muito longe, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou pra Portugal? E tipo, eu levei isso com teor de brincadeira. Ele falou pra mim: Mateus, ó, eu vou orar e você vai orar também. E beleza, gente, falo pra vocês que eu orei, eu fiz uma oraçãozinha de meio tigela, porque eu falei assim: impossível, como que eu vou pra Portugal, velho? Daí não entra na minha mente. E o pastor foi orando a Deus, sabe? Gente, eu falo pra vocês, eu não sei como explicar, mas esse negócio de Portugal, ele queimou tanto no meu coração, mas tanto no meu coração, que eu não sei escrever isso pra vocês. Eu não sei. Mas quando o pastor ele falou isso pra mim, de eu mudar pra Portugal, apesar que eu levei com teor de brincadeira mesmo, que pra mim não era, sabe? Isso ficou no meu coração e ficou latejando. Que nem você bater o dedo na quina da câmera e ficar o dedão, sabe? Piscando de dor. Ficou no meu coração. O coração queimou por causa desse negócio de Portugal. Queimou e eu não consegui esquecer. Parece que todo dia me vinha a palavra Portugal na mente. Portugal na mente. Gente, houve uma época que sabe, graças a Deus eu ganhei um dinheirinho. Eu não sei o que deu em mim. Eu conversei com a minha mãe e falei que eu iria para Portugal. A minha mãe abençoou a minha vida. A Juliette conversou com a mãe dela e falou também a mesma coisa. Ela abençoou a vida da Juliette. Eu conversei com o pastor Jonathan. O pastor Jonathan falou que era a resposta de oração. E eu fui lá, comprei as passagens e fui construindo a minha história para vir para cá. Mais ou menos esse tempo de construir uma história, juntar dinheiro, foi mais ou menos um aninho que eu fui fazendo tudo isso daí, sabe? Só que o que aconteceu? Quando eu tava próximo, já tinha comprado passagem, já tinha comprado tudo. Mas eu falei assim: não é possível, o que eu vou fazer em Portugal? Tipo, poxa, é tudo novo, uma vida nova, é outra moeda. Vixe, eu tava endoidando. E eu falei: eu não vou. Por que eu não vou? Porque eu acho que eu tô tomando as decisões pela minha própria força. Escuta isso, gente, isso daqui vai fazer sentido pra vocês. Vai fazer sentido para a vida de vocês. Eu quase que não fui para Portugal, porque às vezes eu sentia que eu estava tomando a decisão pela minha própria mão.
O Matheus foi lá, ganhou dinheiro, comprou a passagem. O Matheus foi lá, convenceu a minha esposa, convenceu a Juliette, que não foi fácil convencer ela. E fui lá, convenceu a Juliette, tudo pela minha força. Aí eu senti em determinado momento que eu que tava fazendo as coisas pra dar certo Portugal, porque eu fiquei com aquilo no coração, tal. Até que um dia Deus usou uma pessoa num culto. E usou assim de uma forma profunda pra falar com a minha esposa. E falou assim, de uma forma que não tem como explicar, que você vê que era Deus mesmo. Porque falou cada um dos detalhes mesmo, sabe? E aí você vê que tem coisas que fogem ao nosso alcance. Olha lá da história, cá estou eu em Portugal e eu falo para vocês com todas as letras, com meu coração feliz mesmo, vivendo uma nova vida, tá? Uma nova vida que fala para vocês que é fácil, eu tô mentindo, tá? Mas, poxa, uma vida que eu tenho muito que glorificar a Deus. Estou congregando, voltei para a igreja Missões, foi a igreja que eu comecei lá em Jaú, sabe? O ministério tem sido uma bênção, eu estou lutando para melhorar e sempre entregar o melhor para a igreja, como músico, como pessoa que leva a palavra de Deus. A minha esposa vai agora assumir o departamento infantil lá da igreja. E a gente tem muito que glorificar a Deus pelos planos que Deus tem, sabe? Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente nunca sabe o depois, a gente nunca sabe o que vai vir. Só que a gente sabe que os planos de Deus, ele sempre é perfeito, ele sempre é agradável. E eu falo para vocês com todas as letras, que eu não desisti de jeito nenhum do meu projeto. Meu projeto ele tá mais firme do que nunca. E eu vou lutar por ele com todas as minhas forças para ele não terminar até quando ser para a vontade de Deus, que eu tô minha vida guiada pelos planos de Deus, pela mão poderosa de Deus. Mas o projeto da Secreta ele não terminou. Talvez ele dê uma pequena pausa para mim se estruturar aqui nessa nova vida. Eu preciso comprar um instrumento. Aqui eu tô sem instrumento. Quem conhece um pouquinho sabe que aqui é o euro, né? Então não é tão fácil assim, que, né? Esse mundo de conto de fadas e morar na Europa, as coisas não são simples assim. A gente tem que lutar dia após dia. Mas eu tô lutando, eu tô batalhando. Logo eu vou ter meu instrumento. Eu creio que Deus ele já preparou o instrumento para mim. Então agora é lutar e confiar em Deus, sabe? E as coisas vão voltar. Logo eu tô voltando. Logo eu tô gravando vídeo e falando pra vocês, ó, comprei o meu tecladão, meu pianão, comprei. Isso aqui é um presente de Deus. E eu creio que a cada dia eu vou ver na mão de Deus. Obrigado a você aí que tem sempre orado pela minha vida, tem orado pelo meu projeto. E vamos junto, como eu sempre falo, que Deus ele seja sempre adorado através de cada nota, através das nossas atitudes, através das nossas falas, né? Através das nossas vidas. Obrigado aí por tudo, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês.